Saúde a todos com a paz do Senhor, falando EVD com uma novidade, conectar mais jovens da editora Betel. Esta classe abrange de 18 anos acima. Bem que o tema geral será os profetas menores, não, profetas menores. Amém? Então, uma novidade aí para os nossos acompanhantes, aqueles que nos assistem. Na lição de número 1, ela tem por título Introdução aos Profetas Menores. A referência, os textos de referência, está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 18 ao 22, e o versículo do dia está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 21, que está escrito desta maneira: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A verdade aplicada: não havendo profecia, o povo se corrompe. Este versículo está em Provérbios, capítulo de número 29, e o versículo de número 18. Os objetivos da lição: apresentar a importância dos profetas menores, mostrar a autoridade do ministério profético e explicar que, na verdade, era Deus quem falava ao povo por intermédio dos profetas. Então, estes são os objetivos da lição, né? A relevância dos profetas menores, a autoridade do ministério profético e também sempre nos lembrarmos que a profecia sempre foi Deus falando conosco e não meramente os homens, como está no versículo do dia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bem? Então nós vemos aí que um momento de oração, né, este pedido de oração, oremos para que Deus continue levantando homens corajosos que não se acovardam diante do pecado. É realmente uma oração muito necessária, e que se faz também urgente pedir que Deus levante homens corajosos. E também, além de corajosos, incorruptíveis, como eram os profetas do Antigo Testamento. Tanto a coragem quanto a incorruptibilidade fazia com que estes homens falassem as palavras produzidas pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, e eles não voltavam atrás, eles não mudavam, eles não alteravam o sentido, a mensagem como um todo, e transmitia a vontade de Deus para o povo do tempo. Nos nossos dias, da contemporaneidade, é necessário também que homens preguem a palavra a tempo e fora de tempo. Instes redáguas, instrua os homens para que eles cresçam na presença de Deus. Porém, não pode ser qualquer homem, não pode ser qualquer tipo de homem, mas como no pedido de oração, homens que não se acovardem diante do pecado, nem diante também dos homens pecadores e poderosos. Na introdução da lição, ele traz a explicação do porquê de profetas menores, que essa questão de menor não é da importância ou da relevância destes 12 profetas, mas sim da extensão de seus livros, quer dizer, eles são menores em números de capítulos, de versículos, e não na questão da importância. A mensagem, tanto de uns quanto de outros, os outros 5 profetas maiores, que nós chamamos, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Daniel e Ezequiel, ou Ezequiel e Daniel, nós vemos que são livros um pouco mais extensos, com muito mais capítulos. Tá bem?
Então, a questão de maior e menor não está na importância da mensagem, da relevância da mensagem, mas sim na extensão, né, de seus escritos. Por isso, é uma forma de classificação literária. Tá bem? O ponto-chave, conhecer os profetas menores, é muito relevante, pois eles foram usados por Deus na produção das Escrituras. A sua importância é tão grande que eles não deixaram de fazer parte da composição dos 66 livros que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, também que nós costumamos usar. Uma outra escritura tem aí 73 livros que nós chamamos este excedente, estes livros, mais de livros escuros, não canônicos, né? E assim sucessivamente. Nós vamos entendendo no decorrer da lição. Conhecendo os profetas, então você tem aí Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí estão, então, os 12 profetas menores. O ponto de número 1, em conhecendo os profetas menores, traz o tema uma autoridade incontestável, quer dizer, os seus escritos eles foram transmitidos de uma tal maneira que até mesmo no crivo, quando nós falamos dos livros canônicos, eles não foram passados desapercebidos. Suas mensagens, o seu texto, o seu contexto, ele foi aceito pelos crivos em todos os tempos e eles passaram a fazer parte das Escrituras. Então, nós vemos aqui que a autoridade destes livros, elas são incontestáveis. Ninguém levantou nenhum tipo de objeção, nenhum tipo de... nada que desabonasse a mensagem para o povo de Deus, a ponto de deixá-los fora dos livros ou para completar as Escrituras. Nós sempre olhamos para isso, conhecendo os profetas menores, apesar desta classificação literária, sua autoridade ela é incontestável. Por quê? Esses homens eles foram levantados num tempo muito difícil, tá? Como diz o escritor aqui, diz de anormalidade, apostasia e degradação. Quando nós vemos a ação profética ou o período dos profetas, nós vamos olhar sempre este contexto, né, de anormalidade, de anomalia, de iniquidade, de apostasia, quer dizer, do abandono da fé, quase que constantemente. Isso é quando nós também acompanhamos o período dos juízes, quando haviam estes profetas ou juízes, o povo tinha a tendência de segui-los, seguindo suas mensagens que eram inspiradas pelo Espírito Santo e por Deus nas suas vidas. Então, no período profético, dos profetas não era diferente. Veja, as eram épocas de anormalidade, apostasia e degradação. Então, Deus levantava estes homens com ousadia, com coragem, como foi o pedido da oração, para se colocar de pé, para defender a fé, para defender a palavra de Deus, para defender uma vida de piedade na presença de Deus. Então, porque essas autoridades eram incontestáveis, devido também ao tempo, ao contexto em que estes homens foram levantados. E nós vemos que também, para transmitir as mensagens divinas, com o intuito de despertar suas respectivas gerações. Também nós vamos ver cada período dos reis, né? Profetas sendo levantados, período de reconstrução, de retorno da Babilônia. Nós vamos ver esses homens se colocando de pé para quê? Para despertar, para um despertamento da necessidade de continuar na presença de Deus, obedecendo a sua palavra e trabalhando dentro
como nós poderíamos, do plano divino, do plano de Deus para a salvação, para o desenvolvimento da sua obra, para a transmissão do seu grande nome. Então, estes homens tinham por finalidade o despertamento. E quando as coisas estavam boas, eles apareciam para trazer segurança através de quê? De que os homens não decaíssem, quer dizer, as apostasias, não decaíssem de sua fé, não abandonassem a sua fé. Então, nós temos aí uma autoridade incontestável, porque, apesar das adversidades, estes homens eles eram levantados tanto para despertamento, quanto também, tanto um despertamento quando havia esta necessidade premente de se manter na presença de Deus, quanto também a necessidade premente de se manter na presença de Deus quando as coisas estão boas. Ora, quando nós olhamos para os períodos, veja que há uma tendência a se buscar mais a Deus no momento de dificuldade. E o abandono também da fé nos momentos de regalia, de prosperidade. A tendência do homem é sempre afrouxar. E o profeta ele tem por finalidade despertar tanto a um quanto a outro, tanto em um tempo quanto em outro tempo. Então, nós vemos aqui que em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, nós temos a ideia deste serviço, né, desta obra, destes homens que Deus levantou para trabalhar. Com 2 homens a serviço do reino de Deus, veja, eram homens simples, né? De modo geral, eles colocaram seus pescoços em xeque por confrontarem homens influentes. Veja que a tendência aqui, o que nós aprendemos dentro com estes homens que se colocaram à disposição de Deus, a serviço de Deus, é que mesmo com um perigo da sua integridade física, tá? A ideia de pescoço aqui na forca, de pescoço em xeque, de colocar a sua vida em risco, estes homens não titubearam ao transmitir aquilo que Deus queria. Quando nós olhamos para estes homens, apesar de suas simplicidades, não eram homens abastados, etc., que haviam alguns que vinham de uma determinada família, tinham um determinado nome, mas a maioria deles eram a ponto de dizer que era um boieiro, um cultivador de sicômoros. Ele disse: não sou profeta e nem sou filho de profeta, mas o Senhor me tirou de detrás do rebanho, do gado. Ele está aqui expondo que o seu chamado não foi por sua vontade ou por uma linhagem. A sua chamada foi devido à vontade de Deus em colocá-lo como profeta, como um destes despertadores, desses anunciadores da vontade de Deus. Então, estes homens, a ponto de colocar suas vidas em risco, mas eles não, vamos dizer, eles não foram nem demovidos da ideia de Deus e também nem titubearam, eles nem balançaram quando lhes foi necessário expor a vontade de Deus aos homens. Por isso a oração pedindo homens corajosos, pedindo homens que não se acovardem, homens que não voltam atrás por causa das adversidades. Então nós vemos aqui também porque suas mensagens de arrependimento contrariaram homens obstinados em seus pecados. Então, nós vamos notar a maioria das vezes, né, ou quase todas as vezes, ou a totalidade das vezes, esses homens contrariando com suas mensagens ou com a mensagem de Deus através de suas vidas, vamos dizer, contrariando o desejo dos homens, a concupiscência. O escritor diz: homens obstinados, homens de dura cerviz, homens que não se curvavam, não mudavam, né, por causa dos seus pecados. E era uma afronta, né, que a maioria também nós vemos que eram reis, eram homens poderosíssimos. E quando se mexe com esta casta, principalmente, obviamente,
que todos os homens se sentem incomodados quando são confrontados nos seus pecados, nos seus desejos, eles vão se levantar. Porém, esta classe aqui, homens poderosos, eles obviamente eles vão se levantar e atacar com uma maior ferocidade, uma maior voracidade, porque de homens corajosos, de homens que não temem os profetas, aqueles que vão hoje, né? Hoje, propriamente dito, o profeta é o pregador, é o anunciador, é o ensinador, é aquele que não se acovarda. Se o Senhor Deus lhe deu uma mensagem, ele vai transmiti-la como ela é. Ponto de número 1. 2, nós estamos falando, conhecendo os profetas menores, então nós vimos aqui, apesar desta classificação, sua autoridade, ou dos 12, toda a autoridade que foi dada a eles, eram incontestáveis, porque foram homens que se mantiveram fiéis a Deus e a sua palavra, e também diante de homens ferozes, como diz aqui, homens a serviço do reino de Deus, porque a maioria das vezes seu pescoço estava em risco, estava em xeque, porque também a mensagem, uma grande parte delas eram destinadas a reis, ou a governadores, ou a homens poderosos dentro desta classificação. E suas vidas eram constantemente postas em risco, mas nem por isso e nem por aquilo eles deixaram, eles não se acovardaram, eles não temeram, eles não recuaram, eles simplesmente fizeram a vontade de Deus, trabalhando em seu ministério profético, quer dizer, aquele que transmite a palavra de Deus aos homens, sem nenhum tipo de mudança, sem nenhum tipo de acordo, de acerto, mas eles simplesmente tinham até suas vidas colocado em risco, mas isso não mudou a sua fidelidade a Deus. Talvez hoje também esta oração ela seja muito importante, porque falta nos homens com estas características. Além de corajosos, incorruptíveis, nada compra, nada muda o seu caráter, nada muda a sua fidelidade a Deus, a sua integridade, tá bem? Homens que se portem como tais na presença de Deus. 2, o complexo ministério profético, né? Nós vamos ver aqui, relembrando o contexto em que estes homens estavam inseridos, porém, o ponto de número 2, os profetas foram perseguidos por dizerem a verdade. Talvez aqui está a questão da complexidade, de algumas dificuldades. Bem, nós precisamos pensar que estas mensagens proféticas, elas continham denúncias de corrupção, contra a corrupção, contra as iniquidades sociais, a violência, a exortação dos governantes e dos sacerdotes. Só aqui nós já vemos o peso da palavra. Agora, não para quem ouve, mas para quem prega. Por quê? Porque esta designação profética, ela vem com o intuito de mensagens que contêm denúncias, que denunciam, que entregam, que expõem quem? Os corruptos, os iníquos, qualquer tipo de iniquidade aqui está especificada, a iniquidade social, quer dizer, o desprezo ao povo, o descuido ao povo, o não interesse em manter o bem-estar do povo. Quer dizer, eram mensagens que iam mexer tanto com o poder público quanto com o poder religioso, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos aqueles que estavam envolvidos com a esfera religiosa, na esfera religiosa de Israel. E nós sabemos que não é fácil quando a mensagem que o Senhor dá a este ou aquele vem para confrontar esses defeitos, tanto sociais, vamos dizer, dos governantes, quanto religiosos, que é a questão dos sacerdotes, sumos sacerdotes, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente, tá bem? O Senhor Deus ainda tem homens e mulheres que não se dobraram diante de Baal, que era
parafrasear aquela palavra que foi dita a Elias por Deus, 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal. Nós ainda temos estes tais. E nós sabemos o quão difícil é desenvolver os seus ministérios por causa disso aqui. Por quê? Há um fingimento, veja, há um aparente desconhecimento das situações que o escritor coloca aqui. Não ver os padrões de morais sendo corrompidos, de moralidade, os padrões de moralidade sendo corrompidos. Veja aqui a ideia, sabe, é aquele famoso, o pior cego é aquele que não quer ver. E muitas vezes as pessoas dão de ombros, né? Eles não estão nem aí. Aqui a questão é de você ver e não querer se comprometer, se envolver. Então nós vemos aqui o fingimento em não ver os padrões de moralidade sendo corrompidos e por não perceberem o desânimo espiritual do povo de Deus. Aqui nós temos duas partes do povo. Veja, aqueles que estão se corrompendo e não há nenhum tipo de constrangimento, e aqui também o desânimo espiritual. Agora, do outro lado, daqueles que estão vendo, e eles vão se entristecendo, quer dizer, eles vão parar, né? Eles vão diminuir a marcha da piedade, eles vão desanimando em ver a corrupção, a falta de amor, a imoralidade, a iniquidade aumentando e graçando cada vez mais no meio do povo de Deus. Aqueles mais piedosos, o que eles vão fazer? Eles vão se retraindo. Veja, eles vão desanimando, as pessoas vão deixando de querer, porque não se vê mudança, não se vê nenhum tipo. E Deus levanta homens e mulheres e jovens para transmitir esta mensagem, tanto do despertamento de que Deus está vendo a situação do povo piedoso, mas também está vendo a situação daqueles que corrompem e que se permite ser corrompido. Então são as duas, vamos dizer assim, os dois pontos cruciais aqui que eu entendi nesta frase. Então vejamos bem, o problema da corrupção ela não afeta só o corrupto ou o corruptor, ele afeta também o justo, que não se deixa corromper. Porém, eles vão desanimando. Não é o que nós vemos nos dias de hoje, aquela classe mais, vamos dizer assim, aquela classe mais honesta, íntegra, ela vai se entristecendo e vai se retraindo, deixando de participar de muita ação importante da sociedade, porque sabe que não vai ter nenhum tipo de mudança. Ora, só se espera uma mudança divina, um milagre acontecer em determinadas situações. Então, o ponto de número 2, os profetas foram percebidos por dizerem a verdade. Então, nós vemos que o profeta ele é perseguido, sim, mas ele também é apoiado. Tem uma casta da igreja, tem uma parte do povo de Deus que vai apoiar estes santos profetas, vamos por assim dizer. Como eu já disse, no Novo Testamento nós não temos o ministério profético propriamente dito, mas nós temos o dom de profetizar, tá bem? Então nós temos o dom de profetizar e estes tais têm o dom de proclamar a palavra de Deus, a verdade. E quando eles expõem esta verdade, vai causar dois sentimentos: a perseguição dos corruptos e também o apoio dos piedosos. Então vale a pena ser fiel e passar por perseguições por dizer a verdade, tá bem? Ponto 2, dois homens comuns para uma missão extraordinária. Tá bem? Então nós vamos ver aqui que esta convocação espiritual não foi feita a pessoas especiais e com superpoderes. Então eu gostaria de analisar esta frase em dois aspectos. O primeiro, ele fala de uma convocação espiritual. Veja que a profecia não foi dada, não foi feita, não foi produzida por vontade humana, mas de Deus. E também a pessoa ou o profeta, ele não é feito, vamos dizer assim, ele não segue uma linhagem. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver que estes homens, eles eram chamados. Veja, nós temos Elias e Eliseu, nós temos
grandes líderes como Moisés e Josué. Então, o interessante aqui é nós notarmos que não existia. Veja, o homem só confirmava, os homens só confirmavam o ministério profético na vida de um profeta que era convocado pelo Senhor. Assim, nós vemos os dons também, os ministérios no Novo Testamento. Não é nome, não é carteira social, não é carteira financeira, não é porque é da família de fulano de tal, que obrigatoriamente ele tem que ocupar um determinado cargo. Ora, isso não existe, tá bem? Tanto é que a confirmação vem de Deus, a chamada vem de Deus, é a confirmação do povo, tá bem? Se bem que nós estamos vendo aí, infelizmente, isto graçar cada vez mais os ministérios, porém, nós temos que primar, que preservar pelo chamado de Deus aqueles que foram colocados para dirigir, para vaticinar, para profetizar, para conduzir o povo de Deus a um despertamento, tanto espiritual quanto um despertamento à obediência à palavra de Deus. E não eram homens, vamos dizer aqui, extraordinários, eram homens simples, como nós já dissemos desde o princípio. Eram homens cujas vidas não chamavam muita atenção, como era a vida dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, que aí sim linhagem, mas fora isso, o dom, o ministério profético, nós vamos ver que familiarmente não há nenhuma ligação entre os profetas. Veja que vamos citar novamente Elias e Eliseu, não eram parentes, tá bem? Mas ele simplesmente se dispôs a um chamado de Deus e foi confirmado por Elias, que também colocou uma confirmação no ministério. Se você vê eu sendo arrebatado, eu quero a sua capa, eu quero a posição dobrada. Mas foi posta uma condição também pelo homem. Veja, a confirmação do homem. Tá bem? Então, tinham traços distintos em circunstâncias bem diversas para fazer e pronunciar coisas diferentes. Então, nós temos ali uma definição bastante interessante nesta questão. Traços distintos, quer dizer, não era uma cópia um do outro, de maneira, nem aqueles que tinham profetas por ensinadores, por mestres, eles tinham as suas próprias características, os seus traços distintos, e em circunstâncias também diversas, não eram as mesmas circunstâncias também, apesar de todas elas demonstrarem uma certa rebeldia contra a palavra de Deus, mas as circunstâncias variavam, umas mais, outras menos, mas todas eram todas diferentes, eram bem diversas, para fazer e pronunciar coisas diferentes. Oséias, capítulo 12, versículo 10. Que coisa diferente é esta? Veja que quando nós olhamos um ministério, um ministro ou alguém que Deus levanta para um trabalho, ele vai ser diferente, ele vai ser estranho. Por quê? Porque já não se tinha mais o costume de ouvir. Veja que quando João Batista vem do deserto pregando, ou no deserto pregando, são 400 anos de silêncio. E é um ministério diferente. Apesar de ser um ministério bem duro, um ministério bem sisudo, as pessoas iam ouvi-lo porque são 400 anos sem profecia, sem éfode, sem a palavra de Deus, e agora surge um homem vestido de pelo de camelo, tendo seus lombos cingidos por um cinto de couro, comendo gafanhoto e mel silvestre. Não estou falando dessas diferenças, mas era um ministério agora diferente. Ele acolhia o povo, mas tinha uma denominação que ele usava para uma determinada classe que vinha ter com ele. Porque muitos vinham para ouvir a mensagem, outros vinham para questionar e até para levar mensagem, levar notícias para outros. Então, nós vemos João Batista desempenhando um ministério que afrontou, a tal ponto de Herodias usar a sua filha Salomé para lhe tirar a cabeça do pescoço e servi-la numa bandeja de prata.
e nem por isso ele deixou de se manter, de se acovardar, ele não deixou se assustar, pelo contrário, já Herodes ele era meio fã, ele tinha um certo receio com a pessoa do profeta, ele respeitava, tá bem? Mas por um momento errado, numa situação errada, numa condição mental errada, ele faz uma promessa errada e os inimigos do profeta se beneficiam disso. Veja, então nós temos aí a cabeça de João Batista posta numa... E muitos profetas, eles foram assim também, eles serviram também como mártires, vamos dizer. Eles morreram por causa da mensagem, alguns apedrejados, cerrados ao meio, outros foram lançados em covas, outros foram lançados, mas nem por isso eles deixaram de fazer ou pronunciar a mensagem ou coisas diferentes. Quer dizer, era uma mensagem totalmente oposta. Logicamente que seguiam uma linha de doutrina, mas ela fazia oposição aos falsos profetas, né? O mundo estava infestado de falsos profetas. Hoje não é diferente. Então nós vemos aqui os traços distintos, as circunstâncias bem diversas e as coisas diferentes para fazer e para pronunciar estes homens estiveram na terra. 3 instrumentos da comunicação divina, quer dizer, eles eram a boca de Deus aqui na terra. Então, no Antigo Testamento, a maior preocupação de qualquer profeta era comunicar a mensagem divina. Interessante nós pensarmos nisso aqui, porque a preocupação dos profetas não era em agradar, ainda que algum profeta chorou, mas este choro não era para tentar comover, era um choro de tristeza, porque ele sabia que o povo não aceitaria a mensagem, não se converteria, não voltaria à presença de Deus novamente. Porém, a preocupação maior destes profetas era em comunicar a mensagem divina. Tanto é que, num determinado ponto, a Bíblia nos ensina assim: o profeta que tem sonho, conte com o sonho. O profeta que tem a minha palavra, pregue-a com verdade. Então vejam bem as distinções. Eu não estou falando que Deus não possa falar através de sonhos. Porém, quando o pregador se dispõe a pregar a palavra de Deus, ela não pode ser misturada, ela não pode ser maquiada por causa de receios, de constrangimentos que o profeta ele possa sofrer. Pelo contrário, a preocupação de qualquer um deles era comunicar a mensagem pura, verdadeira, como Deus havia dito para pregar. Tá bem? Aí nós vemos aqui 3:1, a boca de Deus nos profetas. Deus se comunicou de várias maneiras, e até hoje, no Novo Testamento, ele diz, hoje ele se comunica a nós através do Filho, Jesus Cristo, mas o Senhor também ele revelou através de seus profetas. Então, estes homens, eles não inventavam uma mensagem, nem estavam ali porque queriam. Também. Eles estavam ali por serem chamados, designados, inspirados, e agora eles estão pregando a mensagem do Senhor. Então nós notamos para que estes transmitissem os seus pronunciamentos a fim de alertarem o seu povo sobre suas práticas religiosas falsas. Agora nós vamos mexer num sistema, agora o profeta vai mexer no sistema, não na pessoa, na figura do religioso, mas no sistema religioso. Ele chama de práticas religiosas falsas e também, não somente isso, mas oferecer livramento ao povo do Senhor, aqui, para que não, aquele desânimo, ele não tome conta 100% dos piedosos. Ele anunciava, o profeta anunciava tanto, vamos dizer assim, o juízo de Deus, mas anunciava dentro do juízo também o livramento daqueles que se mantivessem incólumes diante do pecado. Também eles não se manchavam com o pecado, eles não se entregavam ao pecado. Mas por quê? Porque dentro da mensagem de juízo nós vamos ver todas elas também com
contendo uma mensagem de livramento para o povo que se mantinha fiel. Tá bem? E quando, veja que ele não falou só da iniquidade religiosa, da iniquidade social, mas agora práticas religiosas falsas. Agora está falando do sistema religioso corrompido, quando é acrescentado ao verdadeiro culto elementos, práticas que não condizem com o ensinamento bíblico. E isto nós vemos aí, sabe, a torto e a direito, elementos, palavras, vamos dizer assim, comportamentos que não condizem com a palavra de Deus, que nós precisamos tomar cuidado com isso. O ponto 3.2 para concluir. Os profetas de sempre foi Deus quem falou, tá bem? Agora o 3.1, a boca de Deus nos profetas, 3.2, sempre foi Deus quem falou. Os profetas eram usados por Deus. Outra característica interessante é que estes homens não usavam Deus, tá? Como nós vemos nos dias de hoje, quando a pessoa não tem o que falar e o seu ministério, o seu sucesso está todo ele baseado nesta manifestação, quando ele não tem o que falar, ele inventa. Tá? Então, em vez de Deus usá-los, eles usam Deus, o nome de Deus, então, somente para não chegar diante do povo e dizer assim, hoje Deus não me deu, não me revelou, não me mostrou nada. Nós vemos esta característica em Eliseu, quando ele diz, esta mulher não está bem, ela está sofrendo, o filho dela estava morto, e ele disse, o Senhor Deus não me revelou, o Senhor não me mostrou. Então, vejam bem, não é feio, não é um demérito, não é não é vergonha o profeta ele reconhecer que Deus não mostrou nada para ele naquele momento. Pelo contrário, a vergonha é que ao invés de se calar, ele invente profecias. Então veja, os profetas eram usados por Deus para alertarem sobre as consequências do pecado. E também, uma coisa muito diferente, as profecias de hoje nunca alertam o povo, nunca chamam a atenção do povo contra o pecado. Pelo contrário, alguns pecados grosseiros é passado o pano, mas a profecia sempre é a mesma. Né? Vou te dar isto, vou te levar para lá, vou te levar para cá, vou fazer isto, você vai ter, vai ter. E nunca a profecia vem preocupada com o ser. Porém, no Antigo Testamento, eles alertavam o povo sobre as consequências do pecado. Nós temos isto também no embate histórico entre Jeremias e Ananias. Veja que Jeremias diz 70 anos, tá? Eu estou falando agora da profecia. E Ananias vinha dizendo 2 anos. Jeremias até diz, quem dera Deus fizesse isto mesmo. Né? Quem dera Deus fizesse isto mesmo. Mas, o que para encerrar, o que Jeremias chama a atenção de Ananias? Ele diz, todos os profetas, Ananias, que vieram antes de mim e de você, eles sempre profetizaram isto, tá bem? As consequências do pecado. Porém, os profetas que profetizaram paz, eles só foram considerados profetas verdadeiros quando as suas profecias se cumpriram. Então veja, um alerta também, existem profecias, né? E profecias, e Jeremias chama a atenção, e Ananias tenta melhorar a coisa, iludir o povo, diminuir o peso da palavra, e ele diz são 2 anos, a tal ponto de Ananias infelizmente morrer e Jeremias prevalecer nos 70 anos que nós vemos no cativeiro da Babilônia. Tá bem? Então os profetas eram usados por Deus, eles não usavam Deus. Hoje em dia existem muitas pessoas aí atrás de benesses, né? E eles estão profetizando à torta e à direita. Só que é uma profecia, a maioria das vezes, mentirosa. Porque quando vamos confrontá-las com a palavra de Deus e até nos confrontando, nós vamos ver que a nossa situação não está tão boa assim a ponto de recebermos determinadas coisas. Quando ouvimos assim, diz o Senhor, já vamos prontos para uma lapada, para uma lambada, porque nós sabemos que a nossa situação não está, vamos dizer assim, a nossa situação não condiz com a vontade de Deus.
mas não é isto que acontece. E até nós mesmos ficamos tristes com isso. Então nós vemos aqui, os profetas eram instrumentos da comunicação divina, a boca de Deus nos profetas, e sempre foi Deus quem falou. Por que chegamos a esta conclusão? Porque esses santos homens de Deus, eles não usavam Deus, eles eram usados por Deus, tá bem? E hoje, infelizmente, nós vemos aí esta palavra usar Deus, usar a palavra de Deus, usar estas situações para se beneficiar, para não se comprometer, para ficar em cima do muro. Então, esta introdução aos profetas menores, nós vemos que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, que o Senhor Deus levante homens, mulheres e jovens com esta característica de pronunciar a verdadeira palavra de Deus. Porque não havendo esta profecia, o povo vai se corromper, vai pecar, vai degringolar, vai apostatar da fé. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conserve na sua santa presença. Então, aí conectar mais jovens a novidade do canal Falando EBD. E fiquem todos com a paz do Senhor.